Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar, que a gente está falando a respeito da verdade. Nós vamos falar a respeito da promessa, as promessas que as pessoas fazem uns para os outros, né? O ser humano, ele oscila, o ser humano não é parelho. Ele às vezes está com uma ideia boa, isso e aquilo, ele vai indo, aí no caminho encontra alguém que deturpa tudo, ele já fica diferente do que ele estava. Então, a gente tem que lidar com as oscilações do dia a dia e tentar manter o nosso equilíbrio, o que nem sempre é fácil. Então, o que acontece? O ser humano, quando ele está empolgado, está numa situação mais romântica ou mais envolvido, ele promete, faz promessas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas depois as coisas mudam. Ou então a pessoa, né, precisa de alguma coisa que ela não tem à disposição dela, né, ali. Aí de repente ela lembra que tem um amigo, que tem alguém que pode emprestar aquela coisa. Aí ele vai lá, pega emprestado, promete, não, eu já te devolvo. E não devolve. Aí o outro vem puto da cara com você, desculpa o termo, mas vem bravo, né, porque você não cumpriu a promessa. Então assim, o ser humano tem vivido frustrando uns aos outros, prometendo, né, coisas que depois não cumpre, e com isso ele está faltando com a verdade. Então, em verdade, ninguém precisa prometer nada, mas se prometer, cumpra, né? Porque você gera toda uma expectativa no outro e de repente não cumpre. E depois não entende por que as pessoas já não te dão muito crédito. Porque na verdade você vai perdendo a tua credibilidade frente aos outros. Então, não adianta, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Se a pessoa quer manter uma vida saudável, ela tem que tentar cumprir as promessas que ela faz. Porque se ela não cumprir as promessas que ela faz, ela está faltando com a verdade. E depois muitas coisas dão erradas na vida dela e ela acaba não sabendo por quê. Sou uma pessoa legal, faço tudo certo, e as coisas dão erradas para mim. E assim a humanidade tem vivido, fazendo promessas um para o outro, a pessoa promessa de emprego, uma promessa de um negócio, de um dinheiro importante, que vai aparecer meio que do nada. Então, sempre desconfie de promessas que vocês não veem uma base atrás dela. Tem que ter uma base que fundamente. Sem uma base que fundamente, é uma promessa falsa. E assim as pessoas fazem, não se dão conta que estão faltando com a verdade. Então, para que prometer uma coisa? E tem outro detalhe, que às vezes as pessoas, elas estão numa situação ali, né, e a pessoa vê que ela quer agradar ela, né, isso e aquilo, e vai pressionando para a pessoa prometer algo. A pessoa não quer prometer, mas o outro pressiona até que a pessoa promete. Mas aí, né, não importa se ela foi pressionada ou não, ela prometeu igual. Ela deveria dizer não e encerra ali. Porque se ela promete, mas não queria prometer, ela deveria ter se posicionado. Não vou prometer isso. Então você não gosta de mim? Mas então a relação seria só se você cumprisse aquela promessa? Então não é uma relação verdadeira. Então, não precisa ter esse tipo de cobrança um ser humano com o outro para poder exercitar o amor e a verdade.
Então, o que acontece? O ser humano está sempre daí desconfiado uns dos outros, né? Será que é verdade? Será que a pessoa vai fazer? Será que realmente isso é real? E muitas vezes não é. Principalmente promessas que são do nível financeiro, que interessa as pessoas, abre os olhos, todo mundo quer dinheiro. E aí, o que acontece? Se frustram, ficam chateados, porque querem uma solução mágica para a sua vida. Querem um plim, uma varinha mágica, resolve tudo e a pessoa então está feliz. Mas isso não evolui ninguém. O que nós temos que entender é que Deus fez esse plano existencial onde nós estamos com uma finalidade didática. E tudo que existe aqui tem que ser cumprido para ser aprovado por Deus, incluindo o trabalho, incluindo cuidar de você, depois dos outros, da família, de todos, enfim. Quer dizer, é tudo um processo que Deus está observando para ver se você realmente obedece a Ele. Porque muitas pessoas obedecem só o que convém e não obedecem o que não convém. Então não façam promessas que não vão cumprir. E se fizer, na hora que te serve, você está ali todo santo. Depois que usou, não precisa mais, né? Esquece. Então, assim se rompem relações, assim pessoas ficam magoadas umas com as outras, assim as pessoas se estranham. Então a gente não precisa disso. Nós estamos aqui para evoluir, para poder falar a verdade e o outro confiar em você. Não, eu posso confiar, porque ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Agora, quando promete e não cumpre, não tem como confiar. Então, prestem atenção na vida de vocês, só prometam aquilo que vocês podem cumprir, senão não adianta. Por quê? Em verdade, o único que promete e daí sempre vai cumprir é Deus. Deus, Jesus, a divina luz, todos os seres que estão lá são perfeitos como Deus e eles são 100% verdadeiros. Então, aqui, ó, Deus prometeu, né, a Abraão. Está aqui em Romanos, capítulo 4. E então, versículo 3. Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Li o 2 e o 3, versículo. Então, o único que promete e cumpre é Deus. Nesse, nós temos que diferenciar dos humanos. E quando a gente frequenta uma igreja, uma instituição religiosa, seja ela qual for, né? A gente tem que ter todo o respeito, porque a gente está ali por Deus. Porque a gente sabe que todas as igrejas, que todos os cultos são feitos por homens. E que os homens não são verdadeiros. Alguns tentam, outros não. Então, a pessoa se decepciona, porque o pastor, o padre, o líder lá prometeu e depois não foi aquilo, ou então vê o líder fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, e a pessoa, vou me afastar, isso aí, né? Porque está esperando uma santidade, um encantamento. Isso não existe em lugar nenhum. Tudo é feito de humanos e os humanos são falhos. Então, quando nós chegarmos num lugar sagrado, temos que lembrar do sagrado de Deus. É por isso que vamos lá. Não é
pelas pessoas, é por Deus, é por Jesus. As pessoas, se você cativá-las, se você for amigo verdadeiro, naturalmente você vai tê-las, elas vão estar em volta de você, porque elas vão confiar em você e vão gostar de você. Agora, se você vai por causa das pessoas, você não está indo por Deus. Então, mesmo pessoas que às vezes deixam de ir numa igreja porque não tem uma veste nova para ir. Então, isso é uma coisa do olhar humano que condena o outro, e a gente tem que entender que não é isso. Precisamos estar acima disso. Precisamos chegar com a cabeça levantada, com aquilo que a gente tem. Não precisa querer mostrar o que a gente não é. É muito mais bonito ser verdadeiro, ser autêntico, porque também é uma promessa. Velada, não clara, mas é uma promessa. Você está ali, todo de um jeito, mostrando uma aparência que você não é. Então isso também é uma promessa falsa. E a gente tem que estar ligado para que as promessas sejam verdadeiras. E isso, se a gente não tiver a vigilância, não tiver realmente a fé, a gente vai ficar levado por essas coisas do mundo, pelas coisas humanas, das pessoas, e não consegue evoluir, não consegue ser melhor, não consegue ter uma luz que ilumine ela, primeiro a si, depois o seu caminho, porque ela está muito envolvida com o mundo. É só o mundo. E nós precisamos entender que o mundo é fundamental, mas entender ele, para que ele serve, senão a gente vira escravo dele. Escravo da vaidade, escravo da ambição, e aí vai. Então, precisamos balizar e saber que Deus promete e cumpre, e nele nós podemos confiar. Em Jesus nós podemos confiar. Na divina luz, nos anjos, nos seres de divina luz, nós podemos confiar. Agora, nos homens, eles têm que conquistar a nossa confiança. E a gente tem que conquistar a deles, através da nossa conduta verdadeira. Amém.